Fala pessoal, avante palestra, Marcel e Vitor aqui do canal Palestrino Joseense. Hoje a gente veio falar aqui de uma notícia bem triste pro futebol em geral, pro Palmeiras principalmente, né? Mas fala aí, pai. Isso aí, antes da gente comentar sobre a notícia, a gente pede para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário, o seu like, para a gente poder trazer mais conteúdos de qualidade, porque você merece, então a gente quer entregar o melhor para vocês. E para a gente poder ir para a notícia, a gente vai comentar um pouquinho, né, sobre alguns jornalistas que foram infelizes, né, com ataques ao técnico Abel Ferreira, e a gente vai rodar para vocês pelo menos alguns trechos, né, de alguns jornalistas, o que eles acham em relação a isso, tá bom? Aí depois a gente pede para vocês comentarem o que vocês acharam em relação a isso, tá bom? Avante palestra. Então bora lá para as notícias. O Palmeiras usou suas redes sociais para repudiar as críticas que Abel Ferreira sofreu após o título da Supercopa do Brasil. O técnico foi criticado por conta do seu comportamento durante a partida contra o Flamengo, em que acabou expulso após chutar um microfone. Aí o Palmeiras, ele fez esse post, tá? Nas redes sociais, vou até pedir para nossa produção colocar aí o post do Palmeiras, né? Em defesa ao Abel Ferreira, que diz: a Sociedade Esportiva Palmeiras repudia, mais uma vez, os ataques irresponsáveis direcionados ao técnico Abel Ferreira por alguns jornalistas descompromissados com a isenção e o respeito. É inaceitável que um treinador de insuspeita integridade seja associado a qualquer forma de violência, quanto mais a uma pessoa condenada por homicídio. Eu vi um vídeo, quando era o Bruno. O clube e o técnico tomarão as medidas judiciais cabíveis. Em um dos debates, o jornalista gaúcho Diogo Oliver comparou o treinador do Palmeiras ao ex-goleiro Bruno, que foi condenado pelo assassinato de sua amante, Elisa Samúdio. A gente vive no império do resultado. A nossa ideia é a seguinte: o cara ganha. Se o cara ganhou, bota um psicopata lá. Ele tá ganhando? Tá tudo certo. É a história do Bruno, goleiro do Flamengo. Foi goleiro do Flamengo um tempão e ninguém se preocupou em saber como ele era. Depois que descobriu que era um assassino, aí não pode. Não é o extremo, mas acho que vale para debate. Calma que essa aqui de baixo eu li também. A colunista do UOL, Mili Lacombe, que sempre gosta de vitrine falando besteira, ela fala: também criticou o comportamento do técnico português ao opinar sobre como as atitudes de um ídolo podem ser espelhadas por quem está em casa e os riscos que isso pode acarretar. O Palmeiras destacou, e ela relacionou a agressão de mulheres por maridos durante jogos de futebol. Isso não está na pauta. Ela comparou, falando da relação do Abel Ferreira, comparando com a agressão de marido a mulher durante jogos de futebol. É o maior absurdo que existe. Ela sempre lacra e lacra de uma forma horrorosa, covarde e feia. E aí vem, o Palmeiras destacou que tanto o clube como o Abel Ferreira tomarão as medidas judiciais cabíveis para essa situação. Eu acho as duas uma vergonha, eu acho as duas uma covardia, eu acho as duas de pessoas que não são nada e que querem ganhar vitrine, atacando, criticando de forma covarde o Abel Ferreira. Piperno, você estava querendo falar. Não, eu vi esse vídeo ontem do pessoal lá do Sul. O negócio estarrecedor, convenhamos. Eu acho assim, o Abel comete um monte de excesso, a gente fala disso aqui toda hora, merecia lá muitos cartões, expulsões e tal. Ele tem que corrigir isso e a gente já falou muito sobre isso aqui. Ele ultrapassa muitos limites com bastante frequência. Isso é um assunto, eu acho que o Vanderlei trouxe o número, são 40 e poucos. 41 cartões. 41 e 6 expulsões. Isso é muita coisa. Todo jogo ele reclama, até inclusive assistindo o jogo aí, quando sai um lance lá pela direita, alguém, acho que foi o Dudu, chuta, a bola resvala no cara do Flamengo, vai pra fora, o juiz tira de meta, fala, lá vai o Abel dar um piti, deu. Aí ele vai lá, chuta, faz aquela cena toda. Assim, ele comete excesso, ponto. Não vou mais nem, enfim, cansar a nossa audiência com isso, porque todo mundo sabe disso.
Pode ser ou não merecedor de mais punições, ele também se acha perseguido, mas enfim, ele comete excesso. Agora, o Abel recebe algumas críticas também, que elas extrapolam muito a questão comportamental na atividade esportiva dele. Quando você relaciona o Abel ou o Bruno, esse comentário da Mili Lacombe, eu achei assim de uma infelicidade. Ela relacionou que durante partidas de futebol, homens agridem mais suas mulheres. Eu achei uma coisa... Relacionar o Abel a isso, eu achei uma coisa grotesca, até porque também você vai dar margem ao contrário. Bom, pera lá, se esse cara tem um comportamento parecido com o do Bruno, ou ele é, digamos aí, incentiva a agressão. Exatamente, um incentivador da violência doméstica, pô, vamos pegar esse cara na rua, sabe? Você vai dar margem também aos malucos lá do outro lado, numa sociedade que já não está nem um pouco conflagrada, né? As pessoas têm que entender isso também. Olha o que acontece no Brasil hoje. Você fala qualquer coisa, você, né, corre o risco de tomar uns petelecos na rua aí, na mais suave das hipóteses. Então, não, esse tipo de excesso eu acho que não cabe, e aí sim eu acho que o clube está no seu direito de tomar as suas providências. Agora, a questão do Abel cometer também um monte de excesso é algo que a gente discute muito e com razão. E Pernô, a gente vai para um break rápido na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Eu também ontem revi o jogo de novo, né, pela terceira vez. O jogo no campo, às vezes você perde muitos detalhes. E tem um detalhe que eu não perdi no campo, mas não disse ontem, não sei porquê, mas vou dizer. Depois do terceiro gol do Flamengo, o Abel tomou uma dura do Gustavo Gomes. Uma dura. Porque na hora do gol, o Abel reclamou do posicionamento da defesa. E depois o Gustavo Gomes foi lá e deu uma dura nele, né? E assim, o que o Arnaldo está me dizendo é como que um time pode ser a imagem e semelhança do seu treinador, né? É muito curioso. Distante de curtos-circuitos tão evidentes que o Abel tem, né? Porque eu não conheço um time mais gelado que o Palmeiras no Brasil. Exato. Eu não conheço um time que consiga tomar 3 do São Paulo naquele jogo e devagarinho vai indo até fazer o gol. Eu não conheço um time que toma o primeiro gol do Flamengo, não é um time qualquer. E o campeonato só tem repercussão por causa disso, porque não é um time qualquer. Jogando bem, toma o primeiro gol. Jogando bem, toma o primeiro gol com erro individual dos seus principais jogadores. E vai lá, empata, continua mantendo como se nada tivesse acontecido. Então, assim, me custa acreditar, e aí eu dou razão para o Arnaldo, que este movimento do Abel no banco interfira na vida dos jogadores, né? Durante a comemoração, tem um vídeo da TV Palmeiras que o Gabriel Menino fala assim: calma, Abel. Durante a festa, calma, Abel. Então, tem... porque olhar para isso e achar normal, acho que nenhum palmeirense pode achar. Nenhum, né? Agora, o que incomoda o palmeirense, eu tenho muito lugar de fala para dizer, é o seguinte: a repercussão quando o Vitor Pereira chutou 2 vezes o microfone em Itaquera não foi nem 5% parecido com essa, né? Ou quando ele invadiu lá a Bombonera para ser expulso com o Corinthians, com vários jogadores a menos. Muita gente, não nós aqui, muita gente achou que não, foi legal ele ter entrado, porque o time estava precisando. Então, assim, a medida não é a mesma. E a repercussão do ato é muito maior. Ela poderia e deveria ir para o STJD, olha, achou que foi inadequada a conduta, pune o cara e pronto. Entendeu? Agora, dizer que o comportamento dele incita a violência, e o carrinho do Fagner não incita? As entradas duras do Fagner são perdoadas? Por quê? Né? Ou a mas provocação... Não são, né? Mas não tem a mesma repercussão. A provocação do Gabigol tá tudo bem? Pode também provocar à vontade? Também não. Não por nós, mas não é nesse modelo. Desculpa. Mas não é. É o modelo exagerado. É como se o Abel tivesse que trazer de novo o pau-brasil extraído pelos portugueses, cara. Entendeu? Sabe? É exagerado. É muito exagerado. Vocês me desculpem. Mas não é porque ele é exagerado. Entendeu? Não, mas, cara, uma coisa é você fazer uma crítica
ao treinador que perde o controle. É o que a gente faz aqui. Não estou falando da gente. Mas veja, o problema é a gente, né? Então, mas veja, eu sei, mas se fosse só a gente, estava bom. Porque a discussão ontem foi em altíssimo nível. Não, Alguém comparou o Abel com um psicopata? Não, mas com um assassino? Mas por que a gente tem que responder pelas críticas dos Entendeu? outros? Não, porque é por isso que nós estamos fazendo o programa hoje aqui. Entendeu? Porque isso está repercutindo e porque as pessoas estão pensando nisso. E a própria mídia está fazendo uma reflexão disso, tentando entender o modelo. Vamos tentar entender o modelo. Agora, do meu ponto de vista, porque eu trabalho com isso todo dia, é exagerado, sabe? E aí, você tem toda a razão no aspecto de dizer que a direção encampa isso. Só encampa porque ganha. O Felipão foi demitido do Palmeiras. Teve um comportamento parecido com esse, sabe? Que bater em corintianos, não sei o quê, lembra disso? Sim. Então isso não é novo no futebol. Não. Não é novo. Agora, olhar para o comportamento dos treinadores portugueses é uma coisa também que a gente precisa fazer e pode fazer. Porque também lá é assim. O treinador português tem um pouco esse comportamento. Eu não estou dizendo que isso ampara o comportamento do Abel. Entendeu? É diferente. Tá? Agora, o cara paga boçal, colonizador. Pô, é um exagero, cara. É um exagero. Porque quem é que tem peito, se o Abel fosse treinador do Flamengo, de arrumar uma treta com a Flá Twitter? Fala pra mim. Quem é que tem peito de, mas se fosse treinador... Peraí, calma aí. Do Palmeiras? Não, peraí. Eu tô dizendo que a encrenca é muito maior. Tem briga que a gente entra sabendo que pode ganhar ou perder, é do jogo. Tamo junto. Mas tem briga que a gente não entra que a gente vai perder. Não, mas eu não pessoas, né? Então, assim, o cara que tem a obrigação de formar opinião, ele precisa minimamente trazer à luz do dia as questões. Estão aí, estão postas aqui, ó. 41 expulsões, 41 cartões. Ponto. Né? Até imaginar que... Eu entendo o seu ponto de vista, não tinha pensado nisso. Né? Porque isso não contamina os jogadores. Eles já não se surpreendem. E veja, o Flamengo quase fez um gol no final por causa de mais um minuto que o árbitro deu num escanteio. Pode acontecer. Pode acontecer. E pode acontecer. Pode acontecer uma final de Libertadores e o Palmeiras tomar um gol por causa de um minuto a mais que o Abel arrumou uma encrenca. Você entende? Então, quando eu digo que isso é exagerado e é pesado, é porque não é com Corinthians e Flamengo. Porque se fosse, meu irmão, ia ser muito mais leve. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque o sujeito pensa duas vezes. Porque ele vai arrumar uma treta com milhões de pessoas que vão infernizar a vida dele, ameaçar ele de morte, e vão atrás dele, e vão processar ele. Isso não tá acontecendo? Entendeu? Isso não está acontecendo? Claro que em menor número. É o Palmeiras que está se posicionando. Não, mas você acha que a torcida do Palmeiras não tem esse movimento com o jornalista? Claro que tem. Claro que tem. Mas é muito menor. Por isso que eu acho que pesa também em cima do cara. Entendeu? Porque o cara ganha. Também por isso. Foi o ponto do Tirone. Entendeu? O massacre... Gente, pelo amor de Deus, sejamos honestos. O massacre dos treinadores brasileiros no ano passado em cima do Abel. É normal? Isso aí é outra coisa. Mas não é outra coisa. Mas sabe por quê? Porque vai juntando. Então... Porque tem muito coleguinha que não critica o amiguinho o treinador brasileiro, porque é amiguinho. Entendeu? Não nós aqui. Não, mas eu acho que o discurso dos técnicos brasileiros tem inveja, tem xenofobia, tem várias. Tem reserva de mercado. Os técnicos, eu acho que é bastante claro quando você fala. Quando o Mano Menezes, 8 meses depois, fala que vai fazer vai dar entrevista com sotaque para ele não receber crítica, não tem a ver com jornalista. Você tem a ver com. Você é craque, você vai entender o que eu estou dizendo. Tem a ver com semiótica. Você vai trazendo esses símbolos e vai dando liberdade para os caras bater no Abel. Entendeu? Pô, qual foi o único maledeto treinador brasileiro nos últimos 100 anos que escreveu um maldito de um livro e doou para as instituições de caridade mais de 7 milhões para o Instituto Ayrton Senna? Então, dizer que o cara incita a violência, a gente pode dizer que ele tem um descontrole dentro do campo e que ele tem que ser punido pela instituição legal. E ponto, senão vamos criar um monstro de novo. E não é verdade, cara. Esse ponto, Massini, da conversa. Entendeu? Assim, então, mas eu tô dizendo que o que eu sinto, essa é a questão, o que eu apanho... Ele não é punido. Então, mas precisa ser. Mas eu acho que esse é o ponto da conversa. Então, ponto. Agora, é o ponto. Agora,
se justifica o que foi feito. Não, mas aqui a gente não pode ser advogado de jornalista. Não, eu não sou advogado de jornalista. Eu estou explicando por que o palmeirense fica louco da vida. Acho que não, se a gente tirar o pé da arquibancada, a gente não vai entender por que as coisas acontecem.